Boa noite. Eu quero fazer um pequeno estudo e eu queria que vocês, meus irmãos, prestassem atenção no que eu vou falar. Se eu estiver errado, me questiona. E eu quero falar sobre a imortalidade da alma, a qual as igrejas pregam que a alma é imortal. No meu escritório tem um rapaz que é de célula e ele falou para mim que a alma é imortal, que a alma não morre. Então vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor me ensina a falar com a boca do Teu Espírito, Senhor, que é a Tua palavra. E que as pessoas possam entender o que eu vou falar e que elas possam questionar também, meu Pai amado, porque é um assunto polêmico. Mas eu vou falar o que eu conheço da Bíblia, o que eu leio, não de pessoas que se formam em teologia, que se engrandecem e falam coisas que não são devidas da Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito possa derramar sobre cada pessoa. Que o Teu sangue possa derramar sobre cada família que vê esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, lá em Gênesis 3, verso 3, Deus fala para Eva que se ela comesse do fruto, ela morreria. Satanás fala para ela que ela não morreria. Deus falou, certamente você morrerás. Satanás, não morrerás. O que aconteceu? Ela comeu e veio a morte. E aí Deus expulsou do Éden e passou a ter sacrifício de animais para expiação dos nossos pecados, simbolizando a morte de Jesus na cruz. Então aí, a nossa alma, alma, corpo e espírito, espírito, corpo e alma, o fôlego de vida, o espírito, quando nós morremos, retorna a Deus, mas a nossa alma vai para a sepultura. Então vamos lá. Ezequiel 18:30 fala que toda alma que pecar, essa morrerá. Toda alma que pecar, essa morrerá. E todo ser humano que nasceu nessa terra, ele é pecador. E ele é sujeito de morte. A alma dele morre. Enoque, Elias foram transladados e Moisés foram levados aos céus. Foram os únicos que não viram a morte. Únicos que pisaram nessa terra que não viram a morte. E todos viram a morte. Toda a alma pereceu. Toda a alma está na sepultura esperando a volta de Jesus. Então, a alma, ela é mortal, ela não é imortal. Vamos lá? Vamos lá? Olha aqui que fala Isaías 53. Capítulo de Isaías 53. O capítulo 1 de Isaías até o capítulo 53 é o nascimento e ministério de Jesus. O profeta Isaías é um profeta messiânico. Até o 53 ele fala do nascimento até o ministério de Jesus. Do 53 em diante, ele fala da volta de Jesus agora, na segunda vinda. É só ler, é só acompanhar, não ter preguiça de ler a Bíblia, que aprende, porque faz a oração e o Espírito Santo ensina aquilo que nós lemos, porque traz no nosso coração e na nossa mente. Quando Isaías escreveu aqui, em 53, que deu crédito à nossa pregação, que se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando para ele, nenhuma beleza. Vimos para que o desejássemos. Aqui ele está falando que Jesus é o Cordeiro que ia morrer na cruz por nós. Então, no verso da opressão e do juízo foi tirado a quem contará o tempo de sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Transgressão do meu povo, Jesus foi atingido. Houve engano
nem houve engano na sua boca. Jesus não tinha pecado nenhum. Nenhum, não houve engano. Jesus não falava o que era errado. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma, agora que vem, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão o trabalho de sua alma, e ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, os nossos pecados foi jogado nas costas de Jesus, sobre ele. Ele, como homem aqui nessa terra, ele carregou os nossos pecados, ele passou a ter pecado. Você está entendendo? Fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então Jesus recebeu os nossos pecados. E Ezequiel 18 fala que toda alma que pecar, essa morrerá. Olha para te ver, presta atenção. Jesus recebeu os meus pecados, os nossos pecados, os da humanidade. Pelo que lhe daria a parte de muitos, e com poderosa partirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, meus irmãos, Jesus aqui, olha o que o profeta fala aqui: porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado. Vou dar um exemplo. Eu tenho meu filho, ele faz um compromisso aí, não consegue pagar. Aí o AJ vem e manda matar ele, aí eu pulo na frente, morro pelo meu filho, pelo pecado que ele cometeu. É o que Jesus fez. Ele recebeu o pecado da humanidade. Os cordeiros que era sacrificado simbolizavam ele na cruz. Então, preste atenção. A alma de Jesus vai morrer por nós. Porque ele carregou nossos pecados. Ele recebeu os nossos pecados por amor a nós. E aí vem um cidadão e fala que a imortalidade da alma, né? Agora vamos, aqui em Isaías 53, lê o capítulo 53. Se ele carregou os meus pecados, então ele é pecador. Jesus passou a ser pecador, porque ele tinha que morrer para a minha salvação. Jesus foi colocado. Vamos aqui no livro de Lucas. Jesus foi colocado entre dois ladrões. Ele foi julgado com Barrabás. O povo escolheu Barrabás. O povo escolheu um ladrão para ser solto e escolheu Jesus para ser crucificado. Né? O povo escolheu um homem pecador para ser solto e escolheu um homem que não tinha pecado, mas tinha que morrer pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Aí, quando ele foi colocado entre os dois ladrões, na sexta-feira, o soldado foi quebrar as pernas dos dois ladrões, e de Jesus, como tinha que cumprir a profecia, não quebrou as pernas dele. E na hora nona, 3 horas da tarde, ele morreu pelos nossos pecados. Agora vamos lá. O ladrão virou para Jesus, olha que coisa linda, o evangelho, presta atenção. O ladrão
virou para Jesus. Um dos ladrões virou para Jesus e falou: Mestre, se você é Deus, desce daí, salva a ti e a nós. Se não é Deus, né? O outro ladrão falou assim: Mestre, eu sei que você é inocente. Lembra de mim no paraíso? Jesus falou para ele: de hoje em diante estarás comigo no paraíso. Se você pegar a leitura bíblica, você vai ver que 3 não viram as mortes que foram arrebatados: Enoque, Elias e Moisés. Se você vê os apóstolos que andavam com Jesus, Zaqueu, Maria, Madalena, Tiago, João, Estevão, que viu a glória de Deus, todos eles, ninguém recebeu essa esperança ao vivo. O ladrão da cruz recebeu, ali em morte junto com Jesus. Olha que maravilha: de hoje em diante estarás no paraíso comigo. Ponto. Morreu os 3. Jesus foi enterrado. Jesus foi enterrado. Quando, no livro de João, os evangelhos, Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ficou 3 dias morto. Concluiu: a alma de Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Sua alma também morreu. Quando foi no domingo que Jesus ressuscitou, que encontrou com Maria Madalena, ela foi tocar nele, ele falou: não toque em mim, porque não fui ao Pai, não fui para a glória. E agora? E o ladrão foi para onde? Se Jesus prometeu para ele que ele estava no paraíso, Jesus estava morto, ele não foi para o Pai. A alma morre ou não morre? O profeta Isaías diz que a alma de Jesus ia morrer pelos nossos pecados. Ezequiel, o salário do pecado é a morte. Madalena foi tocar em Jesus 3 dias depois. 3 dias que ele ressuscitou. Ele falou que não tinha ido ao Pai. Ele estava morto. Quem ressuscitou Jesus? Foi Jesus mesmo? Jesus era homem. Recebeu os nossos pecados. Ele passou a ser o cordeiro. Aí, meus irmãos, o pessoal pega aquela história, aquela parábola de Lázaro, o rico e o pobre, no ar e tudo, e faz tudo isso para enganar, para fazer histórias bíblicas, para falar de milagres. Milagres é a 4ª parte do acontecimento da Bíblia. Se você estudar bem a Bíblia, você vai ver que está em 4º lugar. Prosperidade, milagre, tudo. Porque Deus quer a nossa salvação. Deus não quer saber de nada mais. Ele quer o milagre é a sua salvação, é a minha salvação. Esse é o grande milagre. É a compreensão da palavra de Deus. Ele falou da boca dele, o único ser humano nessa terra que recebeu da boca de Jesus: de hoje em diante estarás no paraíso comigo. Jesus 3 dias ressuscitou e falou para Maria: não toques em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. E aí, para onde é que foi o ladrão? Se Jesus não foi para a glória, como que ele foi? Porque, meus irmãos, o fôlego de vida retorna para Deus e a alma e o corpo vai para a sepultura. E Jesus vai voltar agora, vai devolver o fôlego de vida para ressuscitarmos para o juízo. É muito simples. Agora vem os teólogos da vida, pregadores,
Vem pastores nomeados que não estudam a Bíblia e fala muita coisa sem sentido, coisas que não tem nexo, coisas fora da palavra de Deus. E aí a alma morre ou não morre? Jesus morto foi para onde? Teve um pastor para mim que Jesus pegou a chave do inferno quando ele estava morto, os 3 dias desceu no inferno para resgatar Judas, para resgatar não sei quem. Pensa bem se isso tem sentido. Se ele está morto, em Eclesiastes 3,19, Provérbios fala que para a sepultura para onde nós vamos, não construiremos, não faremos nada. Será que a palavra de Deus está mentindo? Eu quero ler um trecho aqui no livro de Atos. Eu quero ler em Atos, no capítulo 3 de Atos, eu quero ler. Vamos prestar atenção aqui. Né? E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E o conhecimento, pois era ele que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceram, né? Aqui, Pedro, eles curaram um aleijado. Agora, irmãos, presta atenção aqui, ó. Olha o que fala aqui. Por que é o verso 12 do capítulo 3? Enquanto Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Olha o que Pedro está falando. Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vos resgastaste, olha aqui o verso 14, mas vos negaste o santo e o justo, e pediste que se vós desse um homem homicida. O povo escolheu Barrabás e condenou Jesus. E mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos. No 3º dia, Deus ressuscitou Jesus. Jesus estava morto. Jesus não foi buscar chave em inferno em coisa nenhuma. Vocês têm que parar de pregar essa mentira. Vocês têm que parar de falar uma coisa que não é verdade bíblica. Quem foi que ressuscitou Jesus? Deus. Porque a sua alma estava morta. Porque ele levou os nossos pecados sobre si. Os nossos pecados. A qual Deus ressuscitou Jesus dos mortos, de que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e é esse que vedes, e conheceis, e em fé por fé ele deu a este, na presença de todos vós está a perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu os que foi já dantes pela boca de todos os seus profetas. Havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejais apegados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, o qual convém que os céus contenham até o tempo da restauração de tudo o qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés, o Senhor vosso Deus, levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disserdes. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas de Samuel, todos quanto depois falaram também, anunciaram esses dias, vós sois filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que
nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Você está vendo aqui? Aí quando você fala aquilo que o profeta Isaías profetizou de 1 a 53 sobre a morte de Jesus, o nascimento e o ministério de Jesus, depois Isaías vem profetizando quem é que vai para o céu, é a obediência. Capítulo 65, 66, lá fala que nós devemos comer coisas decentes para o nosso corpo. Aí vem um cidadão e fala, não, está lá no Velho Testamento. Olha aqui que Pedro está escrevendo aqui em Atos. Se nós não obedecermos os que os nossos profetas do passado falaram, e que Jesus chegou como profeta e morreu na cruz por nós, nós não somos salvos. Larga de hipocrisia. Como que eu vou crer nesses fariseus pregando mentira sobre a palavra de Deus? Dizendo que a alma é imortal. Por que que vocês fazem isso? Por que que vocês não lêem a Bíblia? A intuição de vocês é dinheiro, é dízimo, é oferta, é cura, é prosperidade. E larga de falar a verdade para suas ovelhas, para os seus irmãozinhos que necessitam dessa verdade genuína que Deus nos ensina. Olha o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, alegrai-vos, verso 12. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Então, se você ler o capítulo 5, que Jesus falando aqui, porque, olha o que Jesus fala aqui, Mateus 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e os fariseus, de modo nenhum entrarás no reino do céu. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que mata será réu de juízo. Se eu não ouvir os profetas antigos, se eu não trazer o que eles vêm ensinando, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, nós estamos perdidos. Essa graça que Jesus nos deu, que Deus nos deu. Gente, Deus deu seu Filho a morrer na cruz por nós. Ele carregou os nossos pecados. Jesus tinha necessidade de morrer, a sua alma morrer. Sua alma ficou morta 3 dias. Para depois o Pai ter que ressuscitá-lo. Se a alma de Jesus não morre, se Jesus não morre na cruz, sua alma não morre, como que ele justificaria o seu pecado? Me explica. Você estava justificado? Porque se nos 3 dias que ele estava morto, ele desceu no inferno, buscou a chave, fez não sei o que, ele não morreu. Então não foi justificado. Que justificação é essa? Irmãos, Jesus morreu na cruz para nos justificar. Quando Deus ressuscitou Jesus, ele santificou, nos deu a graça e venceu a morte. Aí sim, a alma vai passar a ser imortal se você obedecer os mandamentos de Deus. Eu guardo o sábado? Eu observo os 10 mandamentos? Observo. Porque se eu não obedecer, eu não tenho a graça. A lei me mostra o pecado, a graça me salva. Então, meus irmãos, a Bíblia todinha, Deus pede 2 coisas pra gente. Obediência. Testemunho de Deus, testemunho de Jesus. O Pai e o Espírito. E o Espírito Santo é a palavra de Deus. É o entendimento. É o entendimento, meus queridos. Preste atenção. Muita atenção. Eu quero ler
minha última palavra aqui, eu quero ler aqui em Ezequiel. Quero ler Ezequiel, uma passagem, Ezequiel 33. Ezequiel capítulo 33. Verso 8. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e eu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei das tuas mãos. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá, e na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Você está vendo? O que fala lá em Atos? O que Jesus fala lá em 5? No capítulo 5? O que fala lá em Atos? Que se eu não guardar, falar a verdade, eu estou matando quem? Eu estou matando o meu ser, o meu próximo. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual que é amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus de todas o seu coração e tua alma. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura em cima da terra, nem embaixo da terra, nem em lugar nenhum. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. Em 6 dias eu fiz o céu. Esses 4 mandamentos é por amor a Deus. E os outros 6 mandamentos é por amor a nós. Então, se nós não falarmos a verdade para o próximo, nós vamos para onde? O sangue dele vai ser entregue a quem? A nós, na nossa mão. Aí quando nós vamos ser julgados, aí como que nós vamos fazer? Aí, meus amigos, a pessoa vem e fala assim, não, mas lá em Mateus, no capítulo, Mateus fala assim, capítulo 10, verso 28, e não tem mais quem mata o corpo, não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, presta atenção. Aí eles pegam isso, falam que a alma não morre, ela é imortal. Aí eles pegam lá sobre o Hades, o rico e o pobre, fala que vai para o Hades, vai não sei para onde, e pega versículos, só um versículo, e cria um texto, e coloca na mente das pessoas e no coração das pessoas, e no final essas ovelhas vão perecer. Vai perder a salvação, porque tem uma pessoa pregando a palavra de Deus com mentira. Pregadores, seja de qualquer religião, teólogos, fala a verdade bíblica. Fala o que Jesus está nos ensinando. Fala o que Deus está nos ensinando. Eu fico triste da Bíblia nos ensinar e a gente não ter conhecimento bíblico para aprender. E eu fico triste de ver um pastor pregar, um pregador, e a pessoa não pegar o texto e não estudar. O que Jesus fala? Errais por não conhecer as Escrituras. Agora, meus irmãos, eu quero dentro da Bíblia que me questione, que mostre para mim que a alma não morre. Agora ela pode ser imortal, sabe que jeito? Se você converter, aceitar Jesus como seu Salvador, guardar os mandamentos de Deus, na volta de Jesus, você ressuscitar para a vida eterna.
Mas se você morrer, sua alma vai morrer junto com você. Na volta de Jesus, o seu fôlego de vida vai ser devolvido e você vai ser restaurado. E você vai ser arrebatado. Aí quando você for para o céu, vai passar os 1000 anos investigativos. Aí depois é que vai ser transformado. Aí já é uma outra história, é um estudo é mais complicado, porque dentro da Bíblia a gente é um estudo mais demorado. Mas, meus queridos, eu quero fazer uma pergunta. A alma morre ou não morre? Não deixe o Satanás pregar para você, meu irmão. O Satanás, ele usa a igreja. A igreja dele é forte. No nosso país, o cristianismo, no mundo todo, tem 47 mil religiões. Todo dia abre uma. E todos eles falam que é certo. Mas ninguém fala, poucos falam da palavra de Deus, como se deve falar. Meus irmãos, guarde os mandamentos de Deus. Aceite Jesus como seu Salvador. Quando Jesus foi crucificado na cruz, com os braços abertos, vertical ou horizontal, ele está com os braços abertos para você. Ele está lá no Calvário com os braços abertos. Não vai com os braços cruzados, meus irmãos. Descruza os braços. Obedeça. Ele pede duas coisas: obediência na lei de Deus e obediência na graça. Mas não é a lei cerimonial, aquela que foi abolida, não, do Cordeiro que foi. São duas leis. Eu estou falando da lei moral, dos 10 mandamentos, Êxodo 20. Ali é o testemunho vivo dos nossos pecados. E Jesus é o testemunho vivo da nossa graça. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por dar essa palavra, por nos ensinar, por a gente ler e compreender que a nossa alma, ela perecerá, mas na tua volta o nosso fôlego de vida vai ser devolvido e vamos ser resgatados para uma viva esperança. Aquela esperança que o Senhor deu ali para o ladrão na cruz, meu Pai, que foi o único que recebeu da sua boca, em ânsia de morte, meu Deus, que ele estaria na glória com o Senhor. Jesus amado, o Senhor está no Calvário, crucificado com os braços abertos, nos esperando, porque o amor do Pai, o teu amor por nós foi muito grande. E muita gente, muitas pessoas, meu Deus, estão na estrada do Calvário, olhando para Barrabás com braços cruzados. Senhor Jesus, descruza os nossos braços. Senhor Jesus, faça com que nós andamos no teu rumo, meu Pai, para nos abraçarmos. Faça, Senhor Jesus, que nós andamos, Senhor, os seus braços abertos com o corpo vertical, subindo para cima para a glória, para que nós podemos ser obedientes à tua santa palavra, aos teus mandamentos, para que nós podemos, Senhor, caminhar para a glória eterna e sair desse mundo, Senhor, que só tem maldade, só tudo é maldade, meu Deus. A gente sabe, meu Deus, os religiosos, tem pessoas boas nas igrejas, em qualquer igreja tem pessoas boas,